Começa com você, começa com você. Boa noite, graça e paz. Vamos começar mais uma rede de casais. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, pelas pessoas que nós conhecemos que estão enfermas. Vamos orar para que Deus possa abençoar, amém? Se junte aí com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família. Já, Senhor, eu te agradeço pelos casamentos, te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, pedindo essa pandemia, Senhor. Muitos têm se divorciado, muitos, Senhor, têm gerado conflitos, os nossos casamentos têm sido abençoados. Nosso casamento, Senhor, tem gerado intimidade e relacionamento, não discórdia, não conflitos. Temos gerado, Senhor, oh Pai, mais intimidade com o Senhor e assim mais intimidade com o nosso esposo, com a nossa esposa. Nós colocamos aqui, Senhor, ó Deus, algumas pessoas que estão enfermas e pedindo a sua cura. Senhor, toca sobre o pastor Rodrigo, toca, Senhor, sobre a vida do Carlos, toca, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas aqui que foram escutadas, que estão, Senhor, com dores, Pai, com mal-estar, ó Deus, que foram diagnosticados com a gripe. Senhor, nós pedimos que o Senhor tome agora, Senhor, essas pessoas nas suas mãos. Senhor, o Pai, trazendo a sua cura. Nós pedimos que, Senhor, nenhum mal chegue à nossa casa, que nenhum mal chegue à nossa tenda, à nossa família, ao nosso casamento. Nós pedimos, Senhor, livra-nos, Senhor. Nós sabemos que nós estamos aptos, Senhor, que essa doença ela pode, Senhor, a chegar na nossa família
Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema. Não sei se vocês viram um banner com o tema da rede de casais, elas versus eles, na verdade. Elas versus eles. E o nosso banner vem com um casal especial aqui da igreja que gosta de esportes de luta radical, não? E os próximos banners também nós vamos usar os casais, nada mais do que honrar os nossos casais, da rede de casais que participam, demonstrando as suas famílias, demonstrando o seu casamento, sendo referência de casamento para outros casais, né? Então, até tive essa ideia, tinha falado para a Tata, olha, o pensamento é nessa ideia, nessa rede de casais, é pensar em um ringue, pensar em uma luta. E aí ela mandou algumas fotos para mim de uma luta de boxe, mas eu queria que mostrasse a aliança, né? Que o casal, além da luta de boxe, tivesse assim, mostrando as alianças também. Ela disse, mas é difícil. Eu falei, que legal se a gente fizesse um banner com o casal. Ele podia começar a ser YouTube. Aí a gente procurou pessoas que estivessem na luta de boxe. E aí o Andrigo e a Rafa, não sei por que o Andrigo e a Rafa tinham luta de boxe. Eu tô brincando. Eu acho que praticava, ou a Rafa praticava esse esporte. Então a gente fez um banner e esse banner daí veio com a versão elas, com o tema elas versus eles. Pensando no comparativo, vou fazer um comparativo ali de luta mesmo, de ringue mesmo. E eu fui pesquisar o que seria essa luta, né? Engraçado. Gente, deixa eu ver forte aqui, né? Difícil. Vê se eu consigo me ver. Pessoal, nós vamos mudar de lugar. Só um minuto. Acho que é forte demais. Melhorou agora? Agora sim. Agora acho que deu. Vou pôr um pouco mais perto para ficar mais alto. Que a chuva resolveu nos abençoar hoje. Ficou muito alto aí. E na verdade,
como eu vim falando, ver se vocês conseguem me ouvir. Eles vão testar lá fora para ver se dá para ouvir. Esse tema, eu estava orando e o Senhor me deu. O Senhor me deu esse tema e me deu a ideia do banner, fazendo ali uma comparação com o ringue. Engraçado, né? Como assim o nosso casamento, ele é um ringue? Não. Eu fiquei pensando, eu vou pensar, nossa, um ringue de luta onde alguém sai vencedor, alguém sai perdedor. Nossa, como que a gente pode comparar o nosso casamento com isso? Então, eu fiz um estudo para saber, né, o que seria essa luta. Nunca lutei boxe, né, mas eu acho interessante. E aí, o que eu vi? Que para trabalhar, na verdade, para você ter esse esporte ou fazer essa luta, você precisa de um ringue. Aí eu fui buscar o que seria esse esporte. Esse esporte é um combate onde você tem lutadores que eles usam uma luva bem acolchada, né, numa posição onde eles precisam dar golpes de ataque e defesa. E aí tem um tempo onde você vai pontuando e nesse tempo a luta termina ou se esgota pelo tempo ou ela se esgota quando um lutador em si cai e fala que não consegue mais lutar. E aí eles fazem uma pontuação e aí se acabou pelo tempo, quem teve lá uns golpes específicos ganha, e se o adversário não passou no tempo, ele não consegue lutar, ele desiste e aí é um vencedor. Aí você fala, mas nossa, nosso casamento é assim? Como que eu posso comparar? Sim, gente, quando nós decidimos casar, quando nós decidimos juntar duas pessoas diferentes dentro de uma casa, ela pode se tornar, e a maior parte se torna um ringue. Agora, como que a gente pode fazer para reverter essa questão de que vai sair um vencedor? No casamento não sai um vencedor, no casamento saem dois vencedores que compõem uma única carne. É diferente pensar assim. Na luta sai um vencedor. Nas lutas de boxe aí que o pessoal gosta, se sai um vencedor. Mas num casamento instituído por Deus, no nosso ringue, no ringue do nosso casamento, saem dois vencedores. Apesar de no mundo e também dentro da igreja cristã, estão saindo um vencedor que acha que é vencedor, né? Um vencedor, aquele que solicita o divórcio, que vai embora, ele acha que ele ganhou, mas não é bem assim. E aí, eu quero pontuar com vocês e fazer um paralelo, dois casamentos na Bíblia, que a gente pode comparar em dois ringues, porque o ringue gera luta, e aí sai um vencedor. O nosso casamento, ele terá lutas, não tem para onde fugir. A gente não pode dizer que um casamento não tem lutas, tem. Agora, como os lutadores estão dentro dessa luta e o ringue, que é o espaço, o ambiente que você convive, como que você faz para receber essas lutas? Você ganha sozinho, ela ganha sozinha, ele ganha sozinho ou os dois ganham juntos? Então, o nosso casamento, ele é um pouquinho diferente de uma luta de boxe. Apesar de ser uma luta, ter regras, ter toda uma situação para gerar um vencedor. O nosso casamento, ele tem um ringue, ele tem dois lutadores, mas os dois são vitoriosos. E a gente vai entender alguns pontos que eu quero comparar com a Bíblia e comparar com o ringue. Olha que doideira. Mas vamos lá. Eu quero falar de um primeiro casamento da Bíblia que teve aí um ringue. E se você puder deixar sua Bíblia já aberta comigo em Gênesis 15, vou abrir aqui a minha, Gênesis 15, e a gente vai ler aí do 1 ao 5, tá? E aí eu vou explicar e vou meditar com vocês nessa palavra. Nós vamos falar de Abrão, ele ainda não era Abraão, e vamos falar de Sarai, um casal, né? Já estava numa idade avançada, né? Idades avançadas, e o Senhor os tirou de sua terra e ele falou, vou te levar para uma nova terra. E aí o Senhor prometeu a Abrão a sua descendência.
porque eles tinham ali uma luta. O ringue deles, de Abrão e Sarai, que ainda era Sarai, era o quê? O estéril, ela ser estéril e não poder ter filhos. Ali eles já enfrentaram ali a primeira luta. E olha só, dentro dessa luta, o que aconteceu e quem saiu vencedor e quem saiu perdedor dessa luta? A gente tem que entender que essa luta neste ringue, né, eu falo que é o casamento, o pastor Cláudio Duarte fala que os casamentos, eles, se não tiver luta, um querendo sempre ser melhor que o outro, um querendo sempre ter razão a mais que o outro, não é casamento, né? Ele fala que estaria errado, né? Mas se a esposa não arruma uma briga, diz que não é casamento, ou se o esposo não arruma uma briga, diz que não é casamento, mas não é bem assim. E o que eu quero falar? Eu vou ler com vocês aqui, então, Gênesis, eu vou ler aqui do 1 ao 5, que diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó Senhor, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que eu possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Então, Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho será gerado por você mesmo e será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então a gente vê aqui uma promessa. Eles tinham uma primeira luta em seu casamento. Eles não poderiam gerar filhos. Quantos casamentos estão nesta mesma luta? Quantos casamentos? Eu já vi pessoas, quando descobrem que é estéril, ambos, ou o homem e uma mulher, se separam. O casamento ele é destruído. Ah, já que você não pode me dar filho, então vou tentar com o outro. Alguns tomam outras atitudes que discordam um ou com o outro. Às vezes quer ir para adoção, mas o outro não quer, aí se separa porque não concorda. O outro quer adotar, a mulher quer adotar, o homem não quer, o homem quer adotar, a mulher não quer, e gera conflitos. E aquela luta se torna um verdadeiro ringue, aonde um só quer ser vencedor, um só quer ter razão, um só quer, dentro do casamento, domar e acha que vai dar certo. E esquece que é os dois em uma única carne. O que acontece aqui? O Senhor dá uma promessa, ele diz: olha, tu terás filho. E aí, o que a gente pode observar? Gente, eu ainda estou falando de uma pessoa que serviu ao Senhor. Estou falando de Abrão. E o que acontece com sua esposa nesse momento? Ela também tem a promessa, né? Sarai também tem a promessa. Ela é esposa de Abraão, só que ela não sabia esperar. Aqui lendo aqui, ó, se a gente continuar lendo no 16 aí, do 1 até o 4, eu vou ler para vocês. Em Gênesis 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Olha isso, gente. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar de desprezo para a sua senhora. Olha isso. Deus havia dado uma promessa para ele. Ele já estava ali na terra que o Senhor prometeu, com a sua família instituída. E havia um ambiente de luta. A primeira luta ali,
a questão da herança, a questão do filho para eles. E olha, se a gente observar as características deles, antes de eu entrar nesse contexto da gravidez e Agar, a gente vê que o contexto do lado da mulher, da esposa, ela foi, eu posso pensar que o temperamento dela aqui é uma sanguínea, porque ela quis resolver a situação. Então a gente tem que analisar que tipo de temperamento nós temos. Ela aqui pode ter certeza que ela é uma sanguínea, queria resolver, não deixava nas mãos de Deus, ela queria resolver a situação. Resolveu. Aparentemente ela ganhou a luta aí, mas será que ganhou mesmo? Será que não gerou aí um conflito? Então a gente, só pelo capítulo aqui, o capítulo seguinte, do 4, quando fala que Agar estava grávida, já começou um olhar de desprezo para ela, já não começou um conflito? Preste atenção que o Senhor ia dar promessa. Ela provavelmente era uma pessoa bem sanguínea, porque queria resolver tudo na sua força, na sua mão. Mas eu quero fazer um apontamento de algumas características aqui dele e características aqui dela. Vamos observar. Se a gente observar quem que era Abrão, que ainda não tinha, o seu nome ainda não era Abraão. Vamos lá, que pontos importantes a gente pode ter nesse primeiro conflito? A gente pode entender que ele era um homem, então vamos observar, ele era um homem que temia Deus, ele recebeu promessas de Deus, ele era um homem que ouvia a Deus, ou seja, ele falou com o Senhor, ele ouvia Deus e via promessa, tá? Mas fala assim, mas ele era um homem que ouvia Deus, mas que conflito que gerou aí nesse, que ringue, né? Que luta que foi essa que eles formaram esse ringue, o que deu? Então, ele ainda recebeu uma promessa, tá? Então, pode ver que eles tinham qualidades de Deus, no sentido assim, de temer a Deus, de ouvir a Deus, de receber promessas de Deus. Posso dizer que ele seria um cristão hoje, nós, né? Cristão hoje? Sim, seria. Por quê? Porque nós seguimos a palavra, nós meditamos, nós praticamos, né? A maior parte das nossas vidas a gente tenta e pratica, e é o certo. A gente peca, eu falo que a maior parte porque a gente é pecador e a gente acaba pegando, mas a gente se arrepende, a gente amadurece, então assim funciona. Ele aqui também era assim, ela também. Olha que interessante, eu estou falando dentro desse ringue da vida, eles tinham boas características, eram bons lutadores. Ele era um bom lutador, ele tinha Deus, ela também era uma boa lutadora. Olha só, era uma mulher que acreditava em Deus, mas o momento talvez da luta desviou o foco dela. Vamos lá, era uma mulher que acreditava em Deus, era uma mulher que estava ao lado do seu esposo. Por quê? Principalmente quando Deus pediu para que ele saísse da sua terra e fosse para outra terra. Eles não sabiam. Ela apoiou, ela foi. Então ela era uma mulher que apoiava o seu esposo. Ela sabia do que Deus, na verdade, né, poderia fazer. Mas em algum momento da vida dela, e principalmente nessa luta, presta atenção, às vezes a nossa luta ela e nossa luta ele, porque cada um às vezes tem seus sentimentos, tem suas individualidades, a gente acaba transformando isso em uma guerra, né? Em uma luta, em um ringue, ambos separados. Então pense que nessa luta dela, o fato de não ter filhos, ela tomou decisões, porque eu tenho certeza que aqui os dois tinham Deus, os dois conheciam Deus. Ela viu uma jornada de sair de um lugar e ir para uma outra terra, porque fala que ele estava em Canaã, quando ela pede para que ele se deite com Agar e tenha um filho. Ou seja, ela sabia em si que Deus era um Deus de promessa, mas a aflição, ou seja, aquele contexto de resolver tudo e não deixar Deus resolver, gerou um conflito. E o que a gente pode apontar? Que tipo de conflito? Já um ciúmes já gerou um conflito aí entre Agar, porque fala que ela desprezou. E quando Ismael nasce, também fica muito pior, ao ponto de
dela pedir que mande eles embora. E isso acontece. Agora pensa, ele como pai, mandar o seu próprio filho embora. Então, alguma coisa no meio da luta deu errado aí. Não seguiram ali o que era o comando de Deus. Por que não esperar o tempo de Deus? E o que a gente pode observar disso? Né? Agora vamos olhar características aí interessantes, né, da esposa. Vamos lá. Posso dizer que ela manipulou a situação? Posso. Ela manipulou toda a situação. Porque ela falou, olha, já que eu não tenho filho, já não sou estéril, pega a minha serva, gera um filho por meio dela e a gente faz uma família. Como assim? Ela vai ser o intermediário da família? Não, ela manipulou. Ela fez toda uma manipulação. Agora eu pergunto, quantas mulheres não manipulam dentro da sua casa as situações? Seja ela com seu esposo, seja ela com seu filho. Quantas? Não ouve o que Deus quer, não ora, não busca, mas manipula a situação. A maior parte das mulheres querem manipular. Estranho dizer isso, mas aí você tem dois temperamentos funcionando. Uma mulher que carrega um temperamento sanguíneo, ela manipula tudo do jeito dela. Ela não controla, porque ela quer agir, ela faz, ela passa na frente. Ela passa na frente até de situações que não eram para ela fazer, que não era de papel dela dentro da Bíblia. Então, quando você vê parte ali dela, ela ser manipuladora, acredita, ela tinha uma promessa, mas nesse momento de luta, ela esqueceu dessa promessa e ela agiu. Ela agiu com a própria mão e aí pagou um preço. Pagou um preço por quê? Gerou-se um conflito aí com Agar. E aí, o que acontece nesse momento? Ela tem que tomar outra providência e expulsa ela do acampamento. Né? Manda ela embora com Ismael do acampamento. Olha que situação. Poderia ela se achar vitoriosa nessa situação? De ter manipulado toda a situação e ter confiado em Deus? Para ela talvez foi uma vitória, ou ela engravidou, deu certo. Não foi uma vitória, foi uma derrota. Então, muitas vezes em nosso casamento a gente acha que a gente está ganhando, porque a gente está manipulando a situação. E não é assim, a gente não ganha nada com isso. E ele, gente, eu posso falar, foi omisso, ele obedeceu, prevaleceu a vontade dela. Ele poderia ter falado, não, tem uma promessa, uma herança para nós, nossa herança, nosso sangue vai prosperar, que vai ser abençoado. Deus me disse isso, não vou fazer isso. Mas prevaleceu a vontade dela. Ele foi fraco. E no momento que ele mandou do acampamento embora o seu próprio filho. Ele mandou embora. Já tinha gerado filho. Era filho dele. E ele manda embora. Olha que situação. Prevaleceu de novo a vontade dela. E não oraram, não buscaram a vontade de Deus. Já fizeram toda uma situação errada. Porque o Senhor lá atrás, como a gente já leu, falou para ele, você vai ter a herança, você vai ter a bênção. E muitas vezes o Senhor fala no seu casamento, você vai ter a bênção, você vai ter a herança, você vai multiplicar seus filhos, seu casamento vai ser uma bênção, mas você quer resolver na mão. As mulheres, talvez nesse momento, por ser sanguíneas, manipuladoras, e homens também sanguíneos, tem toda aquela, né, você vai ter muito temperamento. Quando você entende o temperamento, você medir, né, você faz isso equilibrar, há um equilíbrio entre o casal. Então, o que a gente precisa entender nesse momento, que o comportamento dele é totalmente omisso. Ele fez realmente o que a esposa queria, não a palavra que foi lançada por Deus. Nesse momento, ele esqueceu da promessa que Deus tinha lançado. Quantos casais esquecem da promessa do Senhor? Porque o Senhor, quando Ele abençoa a sua aliança, seu casamento, quando Ele abençoa, Ele põe uma promessa. Geralmente o pastor, a gente viu uns casamentos, aí um pastor Rodrigo fez, outro foi lá na sede, a gente teve alguns casamentos,
e o apóstolo e o Rodrigo estavam abençoando para que esses casamentos se multiplicassem, que esse casamento fosse bênção, que tivesse prosperidade, que tivesse unidade, que tivesse o único, ser um, né? Uma carne só, ter o entendimento do casamento. E daqui a pouco a pessoa olha para o outro, passa um tempo e daqui a pouco, tchau, linda, você vai para o celular. E acha que venceu a luta. A primeira luta pode ser ela financeira, pode ser ela de convivência, pode ser ela... A primeira luta que vem, larga o barco. Ou seja, dá um golpe, derruba o parceiro e vai embora. E que acha que ganhou a luta. E não funciona assim. Não funciona assim. E em algumas situações, você tem os dois lados de temperamento. Um esposo que tem um temperamento fleumático, melancólico. Por que geralmente vocês ouvem muito eu e o Carlos falar de temperamento? Porque o casamento ele só vai chegar à maturidade quando você tiver o controle através do Espírito Santo no seu temperamento. Porque dois temperamentos diferentes, ou temperamentos que podem ser parecidos, mas que tem outros, né? Que tem situações ali que são diferentes, eles precisam encontrar a maturidade. Então, você pensa lá num esposo sanguíneo e uma esposa fleumática melancólica. Olha aqui, um casamento, Carlos e Simone. Não é fácil, nem para ele e nem para mim. Porque somos temperamentos, mas se a gente não se adequar a esse ringue da vida e fazer que as nossas lutas sejam unidas por uma luva, mas ao mesmo tempo unidas nas duas luvas como tema encostado, mas ao mesmo tempo uma aliança que foi feita no altar, não tem como vencer. Um acha que vai vencer, o outro acha que vai vencer no final. Quem vence é Satanás, porque ele destrói o casamento, destrói a família. Então, olha que interessante. Para ela, nessa última situação, quando a Agar sai e vai embora com um filho, ela disse assim, agora eu vou ficar em paz, acabou minha luta. Mas pelo amor de Deus, olha todo o conflito que ela fez atrás. Será que acabou a luta? Será que ela saiu vencedora? Se não é misericórdia de Deus sobre Agar, sobre Ismael, como que seria essa situação? Uma criança com uma mulher abandonada. Não venceu, ela perdeu. E outra coisa, toda essa situação foi geracional. A gente vai entender que isso vai afetar nas gerações. Então, toda decisão tomada de um casal, de um casamento, se o filho foi gerado, vai ter alguma coisa geracional lá na frente. Se a gente observar os divórcios hoje, quando você conversa com alguém divorciado, é muito engraçado que a pessoa fala, nossa, foi muito melhor eu ter me divorciado, ufa, me livrei, era uma luta morar com aquela pessoa, aquele homem, era uma luta morar com aquela mulher, meu Deus, vocês não sabem o que era morar com aquela mulher, meu Deus, ela não me deixava em paz, ela me infernizava, não deixava jogar minha bolinha, ela não deixava fazer nada, ciumeira, mexendo no meu celular, que inferno, olha, agora eu sou feliz. Sair vencedor. As pessoas que se divorciam, eu acho que saíram vencedores desse palco. Ou seja, que o divórcio foi o troféu ganhado que ganhou dentro dessa luta. Isso a mulher também. Mulher, já conversei com mulheres, nossa, aquele homem só bebia, não presta, não cuida dos filhos, não trabalha, foi um livramento de Deus. Eu ganhei essa luta, porque agora quero ver como ele vai se virar, não vai ter ninguém que... Gente, quem que vencedor? O único que ganhou essa luta e que está muito feliz foi Satanás. Você pode ter certeza. Não é ele e nem ela, porque ela pode ter certeza que se separou nesse ambiente, vai carregar traumas. E para se relacionar novamente, se não se encontrar com o Senhor, e se for uma pessoa que está dentro do cristianismo, se não tiver a força do Senhor, não se relaciona mais. É muito complicado. O mundo aí fora diz o quê? Não deu certo com homem, se relacione com mulher. Não deu certo com mulher, se relacione com homem. Meu Deus, que é isso? A felicidade e que você busca, que a pessoa busca, outra busca, você vai basar em mulher. Se eu não deu certo com mulher, vou ter uma outra mulher e vou ser feliz. Ou, não deu certo com a mulher, o homem, vou tentar um homem porque eu vou ser feliz.
Que luta é essa? São pessoas, vai ter conflitos do mesmo jeito. As lutas vão vir. A sua vida em um casal é um ringue mesmo. Um ringue fechado, porque é só você e ele e seus filhos, quem tem filhos, e você vai ter que passar as lutas junto ali dentro do ringue, até que os dois e a família saiam vencedora, não um. Então, se você perguntar, essas pessoas se sentem felizes e vencedoras, mas na verdade quem ganhou foi as trevas, quem ganhou foi Satanás. Por quê? Ele ganhou porque ele destruiu mais uma família, ele deixou mais um trauma, nela talvez, ou deixou mais um trauma nele talvez, e se houver filhos, pior ainda, deixou mais um trauma nos filhos. Gente, a gente quando vai se casar, né, para os noivos e namorados que estão assistindo, é muito importante estar alinhado com a vontade de Deus. Às vezes a pessoa acha e debocha do compromisso, mas se você soubesse que o compromisso é o tempo para você conhecer aquela pessoa que você vai se casar, que o compromisso é o momento que você vai gerar uma amizade com aquela pessoa, que ela vai ser a sua amiga, que ela vai ser sua esposa, vai ser sua companheira tão importante, as pessoas paravam de debochar para as pessoas que entram em compromisso e respeitam esse tempo de Deus. Então, é muito importante. Debocham, não fazem, mas quando chega lá na frente, entram neste ringue e o casamento não dura. E a primeira luta sai do ringue e às vezes derruba o outro, sai do ringue vencedor. Ou às vezes abandona até o ringue da luta e não tem vencedor nenhum. O outro talvez ganhe porque o outro abandonou o ringue. Que acha que ganhou, né? Então, se a gente observar essa história, perceba que esse casamento deles, né, no casamento de Abraão e Sarai, justamente por essa primeira luta que eles passaram ali, esse conflito em relação a ser estéril, não produzir, né, não ter filhos, o que aconteceu? Olha a geração deles, gente. Aí Deus abençoou, porque Deus tem misericórdia. Eu falo como Deus é misericordioso com a gente, porque a gente faz tanta burrada em nossa vida, mas o Senhor vem com a sua misericórdia. E aí Ele dá a promessa para os dois. Só que presta atenção, olha o exemplo geracional entre Isaac e Rebeca. Loucura, Isaac e Rebeca gera Esaú e Jacó. Lembrando que Rebeca também carregava, ela era estéril. Um período, Isaac teve ali um período de oração para Deus se abençoar. Olha isso. Gente, os seus pais passaram por um processo de luta. E olha o que aconteceu nesse ringue lá, se a gente for ver Isaac e Rebeca. Olha Esaú e Jacó. Olha todo o conflito familiar. De Jacó, olha a doideira geracional que surge talvez de uma decisão lá atrás, né? De decisões que a gente não escuta Deus, que a gente não obedece a Deus, que a gente não tenta amadurecer e buscar fazer desse ringue um só vencedor, que é os dois em única carne, né? A gente fala, uma carne única. Você tem aí um casamento aí, Jacó e Lia. E depois Raquel. Olha só, todo o conflito que foi gerado em José com seus irmãos, sabendo que José, filho da sua amada esposa Raquel, e os outros, aí depois veio Benjamim também, Raquel, e você tem Lia ali com os outros filhos. Olha todo o conflito que foi gerado, isso foi geracional. Então você vê que as famílias aí, que saíram ali de Abraão, depois se torna Abraão e Sara, eles ali passaram por algumas lutas, e que essas lutas elas foram sendo geracionais. Você pega ali e trouxe algumas maldições, lógico, com a misericórdia de Deus, alguns ali tiveram muitas bênçãos. A gente pode falar de José, a gente pode falar também que não os casamentos de Jacó com Raquel e com Lia não tiveram lutas, mas também não tiveram seus filhos. Sim, tiveram a bênção de Deus, né? Jacó teve a bênção de Deus, foi mudado o seu nome. Eu falo que Deus é misericordioso, mas Ele é misericordioso por nós. Então, a gente tem que entender que olha o que gerou nesses casamentos. A gente pega ali o processo ali de Jacó com Lia e Raquel, todo o conflito, toda a ciumeira, olha as lutas vindo. Então pensa, o nosso casamento sempre vai ter lutas, não adianta. Sempre, nós temos dois lutadores, sempre revestidos aí de uma luva. Só que agora é o seguinte,
A luva vai ser uma luva de um, uma luva de outro, para lutar juntos, não um contra o outro. Então a gente tem que entender isso. Que esse casamento, aí a gente viu contando, né, nesse sentido de Abraão e Sara, ele foi um casamento onde as lutas vieram e alguns pontos eles erraram. Que sirva para nós como exemplo, para que não possamos também errar dentro do nosso casamento, né? De manipular as situações, de ser omisso, de não ouvir a Deus, de tratar o nosso casamento, né, do nosso jeito, ela fazendo o que ela acha, ele fazendo o que ele acha, e numa guerra infinita. O pastor Cláudio Duarte fala que ele faz algumas. Eu falei pro Carlos, eu vou comentar isso que eu achei muito engraçado numa ministração. Ele diz que as mulheres, elas gostam de briga. Se não tiver briga no casamento, não é, né? Tem que brigar hoje. Se não tiver uma briguinha, e eles querem sossego, né? E às vezes eles também provocam. Então fica imaginando, parece um ringue, é um ringue. Parece não, é um ringue de duas pessoas. Então que a gente tem que amadurecer dentro desse ringue e aprender a usar os dois juntos, uma luva, não um contra o outro, mas os dois juntos. Porque é uma luta, né, toda a vida. E agora eu quero falar de um outro casamento, tá? Um casamento que a Bíblia não relata conflitos que abalou o casamento e que gerou alguma coisa em outra família, ou geracional, né, que pulou de uma geração. Mas esse casamento, ele foi tão abençoado e eles trabalhavam juntos ao ponto de produzir um grande troféu, um troféu único, que eu acho que ninguém é merecedor dele, mas eles juntos entenderam o propósito de Deus e produziram o nosso troféu, para que é um dos maiores, mesmo sendo merecedores, que é Jesus Cristo. E eu quero falar de Maria e José, uma outra versão, aí Maria e José. Aí eu quero ler com vocês Mateus, mas vamos ler Mateus 1. Deixa eu abrir aqui, pra gente ver junto. Eu fiz Mateus 1. Eu quero ler com você do 18 a 25. Vamos ler. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida ao casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Olha isso, gente, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Olha isso, eles estavam ali para se casar, e aí vem o primeiro ringue, eles entram numa luta, já preparado o ringue para eles, e aí José quer largar o barco, né? Quer largar ali o ringue, quer descer do ringue, e o Espírito Santo, através do anjo, diz para ele: não, fica, porque o que vem dela vem de Deus. Agora pega essa família que Deus está te dando com um propósito e cuida. Olha o que acontece. Ele se casa, né, com Maria, ele recebe o propósito, ele recebe ali o que o Espírito Santo dá a ele, na verdade o anjo entrega a ele, né? Entende que o Espírito Santo
está agindo ali para que Maria ficasse grávida, e ele entende agora o que ele tem na mão. Gente, que esse homem e essa mulher tiveram na mão, quer dizer, um grande projeto divino de Deus. Deus confiou à mulher um grande projeto. O ventre, uma vez que a mulher errou lá atrás, o Senhor reverteu todo o erro da mulher, né? O perdoou, e depois desta mulher vai sair o Salvador, e veio. Deus usou uma mulher e também usou o homem como protetor, sacerdote, José, para cuidar de Maria e do projeto de Deus, que era Jesus. Então começa a jornada deles. No seu casamento aí é preparado um primeiro ringue para os dois, né? Os dois começam aí uma luta. Qual é a luta? Fugir. Eles começam a fugir, eles precisam fugir. Por que eles precisam fugir? Porque Jesus corria risco. Mas antes de comentar sobre os riscos, né, nesse período, e o pastor Cláudio Duarte fala que Maria era tão mansa, eu comparo ela à fleumática, melancólica, porque ele fala que José era um pouquinho devagar, daí chega lá, os lugares estão todos fechados e só sobra a manjedoura. Se fosse hoje, ele fala assim, a mulher, se você fosse levar ela para um hotel, aí você chega lá, o hotel não tem chuveiro quente, a mulher, mas você me trouxe aqui? Você me reclama de tudo, né? Você me trouxe aqui, eu não venho mais aqui, isso aqui não é lugar para mim. E assim, Maria não reclamou, foi dar a luz lá num lugar simples. E eu acho muito interessante porque nós mulheres reclamamos bastante, homens também, né? Mas eles e elas, né? Os dois. Se a gente observar características agora de José, olha que interessante, ele era um homem temente a Deus. Era um homem que recebeu uma responsabilidade, ou que responsabilidade, de proteger a sua família. E tudo isso através dos comandos de Deus. Então, se eu olhar ele, né, ele recebeu um projeto. Esposo, você recebeu um projeto, que é a família. Você tem uma responsabilidade que Deus te deu. E que ele fez? Ele recebeu comandos de Deus e protegeu a sua família. Esposo, você que está me vendo aí, você tem que receber, orar ao Senhor e receber comandos de Deus e proteger a sua família, proteger a sua esposa, proteger os seus filhos. A maior parte hoje não liga nem para os seus filhos e muito menos para a sua esposa. A maior parte de casamentos no mundo afora aí, e às vezes dentro da igreja também a gente vê isso. Então, aquele momento não era só o propósito de ter Jesus como Salvador. Você imagina que ele recebeu o filho, será que é verdade? Mas o propósito de proteger a sua família. Ele era um homem temente e precisava ouvir de Deus. Você imagina se Deus não falasse, sai daí, porque aí vai ter risco. Ele ficaria lá, mas ele conhecia a Deus, tinha intimidade com Deus e obedecia a Deus. Então ele saía, porque ele queria proteger a sua família. Então, você, esposo, proteja a sua família. Ou seja, não abandone no ringue das lutas, mas proteja, cuide, esteja presente no crescimento dos filhos, né? Dos filhos, aos casais que têm filho, aos que não têm filho. Seja o protetor da sua esposa, seja o cuidador do seu lar, seja o sacerdote. E agora, observando... E olha só, até anotei aqui, José foi um cavalheiro, ele esperou Jesus nascer, para que o ato sexual se completasse com Maria. Olha que cavalheiro ele foi, respeitando a vontade de Deus. Por isso o compromisso, por isso o respeito pelo sexo. Às vezes as pessoas banalizam o sexo. Aí fora se banaliza. É vantagem você ter relações sexuais com várias pessoas antes de casar e fora. O sexo virou, e não é assim. O Senhor preserva. Ele preserva isso. Ele não quer que você saia aprontando por aí para entender com quem você vai casar, experimentar até você casar com os que estão noivos e namorando. O Senhor quer o compromisso, quer o respeito entre ambos. Para quê? Para que o seu casamento seja abençoado, esteja debaixo da cobertura de Deus. E que aí, nesse ringue, quando começar as lutas, você entenda o comando de Deus, você ouça o comando de Deus.
E olha que delicadeza, para mim ele é um cavalheiro. E os rapazes que estão para se casar, estão namorando, se respeita isso também a mulher. E a mulher também, que a mulher tá danadinha hoje, né? A mulher tá querendo fazer coisinha aí, né? A mulher tá mais danadinha do que homem. Mas também se preserve, respeite também o seu namorado, o seu noivo. Isso se chama respeito. O Senhor ama respeito, ama a santidade. Então, olha assim, se a gente observar agora ela, Maria, é uma mulher que temente, totalmente temente a Deus. Ela recebeu em seu ventre o Salvador, meu Deus, ela recebeu uma responsabilidade de amar aquela criança, amar o seu marido, amar a sua família. O Senhor Jesus, na barriga, estava no processo da gravidez, correu risco, quando nasceu correu risco, e os dois estavam juntos, em luta, a maior luta deles ali, quando eles têm que sair, porque estavam matando todas as crianças. Maria sai com José e protege a sua família. Ela ama Jesus, cuida como o Senhor e Salvador. Olha isso, Maria ama Jesus e cuida dele como o Senhor, cuida dele sabendo que ele é Senhor e Salvador da vida dela. Olha que tremendo. E José apoia, e José protege. Só que ela também faz o papel dela. Ela também faz. Nós mulheres precisamos fazer o nosso papel também. Nós precisamos temer a Deus, mulheres. Chega de manipulação, chega de brigas, de conflitos, chega de falar palavras que ofendem. Gente, se a gente ama aquela pessoa que está ao nosso lado, por que ofender a pessoa que a gente ama? Parece que dentro desse ringue você deu primeiro golpe, pá, ofendendo, e você acha que está certo, que ganhou. Se você é uma mulher sanguínea, segura a boca. Se você é uma mulher fleumática, melancólica, você vai ter que, ou uma fleumática ou melancólica, os dois, você tem que ali também, né, conversar, porque o nosso temperamento acaba deixando ali, só um brigando, e a gente tem que resolver, a gente tem que se comunicar. E o homem é a mesma coisa, né? O homem sanguíneo, o homem melancólico, fleumático, a mulher manipula, a mulher põe toda uma situação. Você tem que entender que não é assim. Você tem que entender que você tem um propósito, ele tem um propósito. E nesse ringue você junta propósitos e luta juntos. Então ela, se observar, ela era uma mulher amável, era uma mulher que se dedicava ao seu esposo, aos seus filhos, e sempre, sempre obedeceu a Deus. Que responsabilidade levar aí o Salvador em seu ventre, que responsabilidade protegê-lo, né? Protegê-lo também como mãe, né? E gerenciar o seu casamento. Você imagina para os dois, gente, imagina ter Jesus ali nos braços. Olha isso, gente, é uma situação, você imagina, se teve conflitos, a Bíblia não relata, mas todo casamento tem lutas, mas ela relata de duas pessoas se comprometeram com um propósito e em lutas, em suas lutas, conseguiram vencer. Olha o que acontece, o que a gente pode observar nesse casamento, né? Que não teve, né? Eu fico pensando, né? Não teve derrotas, só teve vitórias. E eu falo de vitórias, né? Vitórias de ambos, para José, para Maria e para mim e para você. Para mim, nesse casamento, no fruto desse casamento, a maior vitória de Deus foi a cruz. Foi através de uma decisão desse casamento e do que foi gerado através do Espírito Santo e da disposição de ambos para enfrentar as lutas juntos e vencê-las juntos, que gerou um grande troféu. Quem que é o nosso troféu? Jesus Cristo. Não somos merecedores nem um pouquinho, mas é através de uma atitude que foi um pouquinho diferente com Abraão e Sara, que gerou uma salvação, que gerou a eternidade. Logo, nós estamos falando de situações diferentes, mas estamos falando de posturas que geraram, né? Olha só, Jesus nos alcançou, nós estamos em 2020, Jesus nos alcançou, geracional, o fruto que foi plantado, a obediência, a unidade do casamento, foram passando por lutas, eles enfrentaram lutas, e aí todas as lutas produziram
uma vitória. Foi Jesus, um grande troféu, que é Jesus. Eu falo um troféu porque todos nós ganhamos esse troféu. O troféu não foi só para os dois, foi para todos. Agora observa o seu casamento, o meu casamento, o nosso casamento. O que ele tem produzido? Elas sempre estão querendo vencer, só que sozinha, elas sempre querendo vencer em todas as situações, ele sempre querendo vencer, mas sozinho. No final dessa luta, o que a gente colhe? O divórcio e os traumas, como eu já citei aqui. No final, todo mundo acha que ganha, mas quem ganha? Ninguém ganha. Ninguém ganha. Aparentemente, alguém acha que ganhou, ou ele ou ela, mas não ganha, não ganha. Então, quando você entende como Maria, como José, quando você tem um propósito nesse ringue, quando as lutas vêm, o que você tem que entender? Você tem que entender que no final do round, no final da vida ali, ou seja, no final da vida de um do outro, no final da aliança, vocês produziram alguma coisa. Vamos produzir Jesus? Eles produziram Jesus. Nosso casamento, vamos lutar juntos e produzir Jesus? Vamos ter filhos abençoados? Vamos fazer que a nossa geração, ela seja uma geração extraordinária, porque se o seu casamento for amadurecido nesse ringue, ou seja, nesse ringue, nessas lutas, você vai produzir filhos fortes, resilientes, e podem enfrentar e ser uma geração extraordinária. Ganhar uma luta, às vezes, significa perder, né? No ringue de dois, às vezes você acha que ganhar é você derrubar um, mas não, no casamento, às vezes é perder. Muitas vezes, o perdão, a renúncia às nossas vontades e fazer a vontade, talvez, daquela pessoa que a gente ama, trabalhar juntos em prol do reino. Num ringue, a luta do casal, sabe qual é a nossa luta? A principal luta que tem que ser do casal é para fazer a propagação do nosso troféu, o maior troféu que nós ganhamos sem merecer. Isso daí a gente não fez esforço nenhum para merecer, que é Jesus. Jesus é o mais valioso. Sozinho é muito complicado. Nós vamos viver em pé de guerra sempre. A mulher ou o homem, nós vamos viver em pé de guerra. Mas quando os dois trabalham junto, em uma só carne, o ringue se torna amadurecimento. Ou seja, você amadurece dentro desse ringue. E quando você amadurece, você produz frutos. E esses frutos, gente, não é só de salvação com Jesus. Esses frutos também são na sua herança, porque são os seus filhos. E eles serão uma geração extraordinária. Pensa na geração que Jesus produziu. Não sei, ele não teve filhos, mas ele produziu discípulos. São filhos espirituais. E ele só teve isso porque ele teve uma base, né? Ele foi uma criança, ele cresceu, ele viu seu pai, ele viu sua mãe, sem saber que o seu pai era Deus, mas ele teve terreno, ele teve ali uma família, e ele produziu discípulos, frutos. E esses discípulos pregaram o Evangelho, produziram a palavra de Deus. Que o nosso casamento seja tão amadurecido nesse ringue, que não tenha vencedores individuais, mas que tenham vencedores os dois. Nem ela, nem ele, mas os dois. O ringue sempre vai fazer parte da nossa vida. As lutas sempre vão vir. Como nós vamos nos comportar? Como talvez Sarai, que ainda era Sarai, se comportou, depois Sara, Abraão se comportou, ou nós vamos nos comportar como Maria, como José, que receberam o propósito de Deus, receberam o comando de Deus, obedeceram e lutaram juntos, para que o grande rei, o grande salvador fosse conhecido até os dias de hoje e futuramente, porque ele é hoje e sempre, né? Sempre será nosso salvador. É engraçado que nós precisamos entender, que nós precisamos deixar de atacar e trabalhar juntos. Ou seja, aqui nesse ringue, você não ataca, você se junta e defende juntos. E quando for atacar, ataca os dois juntos.
Quando um casamento entende isso, ele amadurece. Ele tem um amadurecimento, né? As lutas, elas podem vir, mas acima de tudo, vocês dois serão vencedores. E eu quero finalizar dizendo que quando há dois vencedores em uma só carne, quando Jesus ele é o nosso troféu, a nossa herança é bendita, os nossos filhos serão benditos. Ou seja, o casamento dentro de um ringue se torna amadurecido. Ou seja, Jesus vem buscar uma noiva amadurecida. Então, que o seu e o meu casamento seja amadurecido. Que o meu e o seu casamento não deixe de existir lutas, porque vão existir lutas, mas que o meu e o seu saiba passar por essas lutas, obedecendo à vontade de Deus e os comandos de Deus. Elas versus eles. Não para ser sozinhos, mas para ser juntos, lutando por um único propósito, que é propagar o amor de Deus para os outros. O Jesus, o nosso maior troféu nessa luta, no final desse round, no final de tudo isso, nós estarmos com Ele, dizendo: Senhor, passamos a luta, combatemos o bom combate, estamos aqui com o Senhor. Olha eu mudando o verso, o que Paulo diz, né? Mas que hoje o seu casamento e o meu casamento seja tão abençoado, seja tão amadurecido pela mão do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de orar agora por vocês, pelos casamentos, e abençoar. E depois aí nós vamos ofertar ao Senhor. É um propósito de Deus a oferta, é um propósito de Deus abençoá-lo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós vemos em toda a história da Bíblia pessoas, famílias que juntas, né, ofertavam, dizimavam, eram fiéis e o Senhor os abençoava pela sua fidelidade. Então eu gostaria de orar com você. Pegue aí na mão do seu esposo, da sua esposa, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos que a tua palavra, Senhor, entre as nossas casas, entre nossos casamentos, Senhor, que as lutas, nós sabemos que elas virão, Senhor, e nós estaremos mesmo montados em um ringue, mas que, Senhor, o esposo, a esposa, Senhor, junte as luvas, Senhor, e lutem juntos, Pai. Deus, venha o domínio, Senhor, sobre os temperamentos, seja ele o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, o colérico, dentre os casais, que o Senhor apoie, Jesus, através do Espírito Santo, Senhor, dê o domínio a cada um, que o casamento ele seja amadurecido, Senhor, como diz a tua palavra. Nós queremos sim, Senhor, ser parecidos, Pai, como Maria e José, que recebeu um propósito de casamento, recebeu ali, Deus, Jesus Cristo como Salvador, que os nossos casamentos, Senhor, produza vida, produza salvação através do Senhor Jesus, porque nós só somos o canal disso, Senhor, o Senhor que faz a obra, mas, Senhor, um casamento que está disposto, Senhor, a vencer junto, a não criar, Senhor, rings onde um vence, o outro vence e cada um vai para o seu canto, porque pode achar que venceu, mas não venceu. As trevas venceu. E nós repreendemos que as trevas vencem em nossos casamentos. O Senhor, Pai, toma cada casal, toma cada família, toma, Senhor, nas tuas mãos. Repreendemos todo o espírito, Senhor, de disputa, de, Senhor, manipulação, de homens, Senhor, do homem ser omisso, da mulher ser, Pai, manipuladora. Nós, Pai, nós repreendemos tudo isso e nós pedimos que o nosso casamento tenha um propósito de lutarmos juntos, Senhor, nesse ringue da nossa vida, Senhor, que está em volta em nosso casamento. Nós, Senhor, eu te peço, Deus, que a sua misericórdia venha, Senhor, porque te agradecemos porque houve um casal que se dispôs, Senhor, e nesse casamento, Senhor, saiu o grande Salvador que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos e pedimos que a nossa família produza filhos abençoados, filhos extraordinários, que o nosso casamento seja referencial, seja bênção, seja, Senhor, oh Deus, o melhor casamento dessa terra, Senhor. Que lutas passaremos, conflitos teremos, mas que juntos, Senhor, nós venceremos. Sairão 2 vencedores, Senhor, do ringue,
com um grande troféu, que é o Senhor Jesus Cristo, e entregando esse troféu, Senhor, para outros casais. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço. Amém. Se você puder trazer, se você puder ofertar, agora vai aparecer o número da conta, se você puder ofertar, em nome de Jesus, abençoe aos que podem ofertar, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero finalizar agradecendo por vocês estarem aqui comigo. Eu na frente do celular olhando para uma câmera, mas eu sei que vocês estão aí comigo. Orem pela nossa igreja, orem pelos nossos pastores, orem pelos nossos casamentos. Nós estamos vivendo lutas, e falo de lutas em casamento, lutas em relação às igrejas, lutas em relação a toda essa doença. Orem, porque juntos, um orando é bom, dois orando melhor ainda. Orem pelos nossos pastores, apóstolos, porque a luta é grande, eles estão clamando, orando por nós. E Satanás, ele não vem para brincar, não. Ele vem para destruir mesmo. E eu acredito que juntos, casais juntos, unidos, num ringue, a gente produz aí sim a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe, guarde, vocês tenham aí um resto de semana, final de semana abençoado, tá bom? Tchau, fique com Deus.